indigitada para o cargo de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna e, portanto, só dar-lhe nota, primeiro, uma nota de boas-vindas e de que corra para o melhor. Nós já temos connosco todo o currículo da Sra. Procuradora, penso que está na posse de todos, e dizer-lhe que temos como é que se vai processar esta audição, que tem uma intervenção inicial de 5 minutos, os grupos parlamentares depois levantarão as questões que entenderem pertinentes à Sra. Procuradora e depois a Sra. Procuradora terá uma intervenção final para resposta de mais 5 minutos. Vou então dar a palavra à Sra. Procuradora para esta intervenção inicial de 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sras. Deputados e Srs. Deputados. Na qualidade de Procuradora da República, muito me honrou a indigitação do Sr. Primeiro-Ministro para o cargo de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Tendo agora aqui, perante as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, a possibilidade de, por um lado, complementar o concreto conteúdo funcional do que foram as minhas funções enquanto magistrada do Ministério Público, para além daquilo que consta do currículo que os Srs. Deputados tiveram acesso, e, por outro lado, também enunciar quais, nos meus entendimentos, deverão ser as prioridades e os princípios que deverão nortear as funções de Secretário-Geral no domínio da segurança interna. No que respeita ao meu percurso profissional, começar por dizer que desempenho há 25 anos as funções de magistrada do Ministério Público, tendo exercido funções em diversos tribunais e departamentos ao longo destes anos, destacando aqui, naquilo que importa e tem relevância para o cargo, o exercício de funções no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, durante 11 anos, numa secção de competência especializada. Nesse departamento fui ainda designada para a equipa de missão do DIAP, responsável pela articulação com os órgãos de polícia criminal, destinando-se este grupo a definir as linhas de investigação e as boas práticas na condução dos inquéritos. No mesmo período, fui ainda membro da equipa de missão do DIAP para a Cooperação Judiciária Internacional, à qual competia a centralização, execução e encaminhamento dos atos de cooperação judiciária internacional. Em setembro de 2014 iniciei funções então no Departamento Central de Investigação e Ação Penal e no âmbito dessas funções desenvolvidas no DCIAP competia-me a direção de inquéritos, alguns deles complexos, referentes à criminalidade económica ou financeira altamente organizada, tendo havido em muitos desses processos a necessidade também de coordenar equipas mistas de investigação envolvendo não só órgãos de polícia criminal, mas também outras entidades com quem era necessário articular. No âmbito da cooperação judiciária internacional, quer no DIAP, quer no DCIAP, dirigi diversas investigações de dimensão transnacional, no âmbito das quais articulei frequentemente com a Eurojust, bem como com os meus congêneres de outros países, com vista à agilização de procedimentos nos pedidos de cooperação. Também tive uma passagem durante cerca de 2 anos pelo Tribunal de Família e Menores de Lisboa. Também no âmbito dessas funções houve necessidade de cooperação com órgãos de polícia criminal, designadamente para a investigação da delinquência juvenil e também necessidade de desenvolver algumas linhas de ação com o extinto CEF para acompanhamento de situações de menores estrangeiros que entravam em território nacional desacompanhados ou indocumentados. A partir de 2022, até à presente data, tenho desenvolvido funções junto do Gabinete do Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, competindo-me essencialmente a avaliar a conformidade das normas com a lei constitucional. Por força destas funções, ao longo dos diversos tribunais e dos departamentos, sempre estabeleci virtuosos contactos com as forças policiais, com a Polícia Judiciária, a GNR e a PSP, mas também com outras entidades com quem era necessário partilhar informação e recolher informação, designadamente com o extinto CEF, os registros e notariados, Instituto de Medicina Legal, Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e com a Autoridade Tributária em geral. Quanto às concretas funções de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, para as quais estou indigitada, parece-me que manter-se-á a necessidade de fazer esta estreita relação de cooperação e confiança com forças de segurança e com outras entidades. Destaco aqui como prioridades, sem as esgotar, obviamente, a manutenção e o reforço da cooperação institucional, garantindo que a informação flui de forma rápida e eficiente, o desenvolvimento de programas e planos de segurança comunitária e de policiamento de proximidade destinados a proteger as vítimas, especialmente as mais vulneráveis,
O acompanhamento do atual modelo de controle de fronteiras, com vista a prevenir e combater fenómenos de imigração irregular e criminalidade transfronteiriça, naturalmente sem descurar a livre circulação no espaço comum e o respeito pelos direitos fundamentais, e o acompanhamento dos principais fenómenos criminais que impactam a segurança interna e que têm reflexo na tranquilidade pública, com particular relevo e destacando aqui o combate ao tráfico de estupefacientes, uma vez que a posição geográfica de Portugal potencia o crescimento de grupos dedicados ao tráfico, o combate ao tráfico de seres humanos, sobretudo relacionado com a exploração laboral, o combate ao tráfico de armas de fogo, considerado um dos maiores ameaças à segurança interna, uma vez que alimenta o terrorismo e a criminalidade violenta, o combate às ciberameaças, que tem vindo a registrar um crescimento exponencial ao longo dos últimos anos, e estarmos também particularmente atentos a movimentos e grupos inorgânicos que subscrevem ideários extremistas com grande capacidade de mobilização, sobretudo através das redes sociais. Com este leque de desafios e que outros certamente surgirão das funções, caso seja confirmada a minha nomeação, estou consciente da importância destes deveres e desta função e a minha responsabilidade é com o máximo de empenho e de trabalho para reforçar a confiança dos cidadãos na segurança. E estou agora à disposição dos senhores deputados para os esclarecimentos que entenderem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Procuradora. Eu passaria a palavra ao Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado António Rodrigues. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Procuradora, bem-vinda à primeira comissão. Agradeço-lhe a sua intervenção inicial, onde colocou os seus objetivos prioritários para o exercício de umas funções essas que são de enorme importância. Todos nós temos a consciência de que a tarefa de um secretário-geral do Sistema de Segurança Interno é, acima de tudo, conseguir trabalhar em equipa e coordenar toda a função das forças de segurança nas suas múltiplas vertentes, indo inclusivamente até à dimensão, à última que referenciou da ciberameaça, que é uma das grandes preocupações do dia-a-dia, até porque é uma ameaça sempre cinzenta, não visível e que não se pode agir de uma forma simples. A tarefa que tem é efetivamente grandiosa. Tive a oportunidade, naturalmente, de ler o seu currículo e de avaliar o quão importantes são os vários passos da sua carreira, onde ganhou experiência, inclusivamente nestas áreas que são relevantes para aquilo que vai desempenhar, mas, acima de tudo, considero que a tarefa, e concordando até com os objetivos que aqui referenciou para a sua função, quer da cooperação institucional, da proximidade, da manutenção e controle do modelo de fronteiras e dos fenómenos criminais, há uma questão que também me parece muito importante e ao qual julgo que não se referenciou com detalhe, e era isso também que lhe iria pedir que o pudesse fazer, que é a cooperação internacional. Nós trabalhamos nesta área, não sei se é do seu conhecimento, eu e a senhora deputada Isabela Neto somos representantes do Parlamento no Conselho Superior de Segurança Interna e, portanto, acompanhamos também a sua atividade diretamente, acompanhamos-la quer por via da discussão, pelo menos anual que temos, e quando o Sr. Primeiro-Ministro considera útil e necessária a convocação do Conselho, mas também, e acima de tudo, para apreciar um dos instrumentos fundamentais para efeitos de segurança interna, que é o RASI, que todos nós nos habituámos quase que a constituir a Bíblia de tudo o que é o controle da segurança, tudo o que se passa, tudo o que termina e, acima de tudo, mais do que a questão estatística, é a perenidade de todos os dados que contém um documento que é vital e é importante a forma não só como ele é elaborado, e todos nós temos dado contributos relativamente a essa situação, inclusivamente nós temos para o próximo dia 20 já agendado a introdução de uma nova linha para ser apreciada no âmbito do RASI, que são relativamente aos crimes de ódio, e todas essas vertentes são pequenos contributos para aquilo que importa analisar em termos futuros daquilo que constituem as ameaças à segurança interna, aquilo que tem como missão, a partir de agora, controlar e coordenar com todas as forças de segurança. É uma situação impactante, não tenho dúvidas nenhumas, é uma tarefa, como eu dizia há pouco, ciclópica, porque tem que lidar com tudo o que é sensibilidades de forças de segurança, mas também a necessidade de coordenar todas as suas atividades de qualquer natureza. Não falamos apenas e só da PSP ou da GNR, estamos a falar de todo o conjunto de entidades que têm a ver, até a começar pela sua casa-mãe, a Procuradoria, que também está presente sempre em todas essas
necessidades de reflexão, mas, acima de tudo, ouvir, conhecer, agir, controlar essas dimensões nacionais. E todas elas que têm uma intervenção cada vez mais crescente dos termos internacionais, e por isso é que colocava a questão da apreciação em termos internacionais, porque é na cooperação e na troca de informação que se consegue ter a dimensão, principalmente quando nós, sendo um país periférico, e por causa da nossa periferia, eu referi também, somos sujeitos a receber múltiplos agentes internacionais de crime, quer na matéria do tráfico de estupefacientes, quer na tarefa de controle das armas e da proliferação das mesmas, e muitas vezes somos considerados um país de entrada, uma porta de entrada para a Europa, porque depois, principalmente dentro do espaço Schengen, é depois muito mais fácil circular e mais fácil espalhar o crime. E, portanto, também aqui é relevantíssima a intervenção que aqui tem que ser feita. E, acima de tudo, ter sensibilidade e capacidade de liderança relativamente a estas matérias. E por isso consideramos que, por aquilo que não nos disse até agora, mas aquilo também constitui a sua intervenção dentro do espaço da Procuradoria relevante, porque não representou nunca nenhuma força em particular, mas em todas em conjunto e também aqui trabalhando em coordenação, que agradecemos a sua intervenção inicial e contaremos consigo em tempos futuros. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Loneto tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e também cumprimentar a Sra. Procuradora no sentido de felicitá-la pelo seu currículo e pela indigitação e colocar-lhe, obviamente, questões relativamente às atividades que espera vir a desenvolver. Eu queria, se fosse possível, que a Sra. Procuradora expressasse a ideia que tem do atual sistema de segurança interna, que tem vindo a sofrer algumas alterações e, acima de tudo, qual é a perspectiva que tem relativamente ao seu potencial desenvolvimento e, acima de tudo, a sua articulação com outras entidades, porque uma coisa é coordenar as forças e serviços de segurança no terreno, em operações, nos termos da Lei de Segurança Interna. Outra, naturalmente, é não poder, por força também da lei, de influenciar aquilo que é a própria orgânica e a atuação de cada força de segurança. E falo isso, refiro-me a isto, por exemplo, ao nível da própria da vontade do Governo de criar uma divisão de serviços estrangeiros e fronteiras dentro da PSP, quando o próprio serviço tem uma unidade de controle de serviços e fronteiras e, portanto, é preciso ver depois como é que se conciliam estas duas vertentes. A Sra. Procuradora falou nas suas prioridades, nada a opor quanto àquilo que referiu, no entanto, o próprio sistema de segurança interna tem uma política, tem a lei de política criminal que define as prioridades que são indicadas aos órgãos aos órgãos de polícia criminal, como existe também o próprio Conselho Coordenador dos órgãos de polícia criminal para também definir. Portanto, essa articulação tem de ser necessária porque não sei até que ponto é que terá autonomia no sentido político de definir aquilo que são as prioridades que o próprio Governo deverá indicar-lhe, quer em sede de lei de política criminal, quer em sede do Conselho Superior dos órgãos do Conselho Coordenador dos órgãos de polícia criminal. Queria também colocar-lhe uma outra questão relativamente além da arquitetura do sistema, qual é a sua perspectiva, porque eu estive a analisar o orçamento do serviço de estrangeiros, no serviço do Sistema de Segurança Interna, peço desculpa, para 2025 e ele tem orçamentado para 2025 7 milhões de euros, quando em 2024 o orçamento é de 9 milhões. Portanto, eu queria saber se tinha esta realidade presente e de que forma é que irá procurar colmatar aquilo que porventura possam ser as necessidades decorrentes da atividade. E voltando à questão
da questão daquilo que são a coordenação e a definição das políticas até de prevenção, como referiu, eu não posso deixar de perguntar se, no âmbito do seu mandato, eventualmente aceitará primeiro, como é que perspectiva a ação de prevenção que o Governo determinou recentemente num centro comercial de Lisboa, no sentido de fazer uma ação de coordenação das forças de segurança no sentido preventivo, assim foi indicado, e se a senhora Procuradora coordenará, nesses termos, uma ação daquela dimensão. Por último, isto não tem a ver com a senhora Procuradora, mas não posso deixar de registar que, pela primeira vez, não houve uma articulação política relativamente à indigitação, às pessoas indigitadas, quer para o sistema de segurança interna, quer também, como uma audição que vamos ter a seguir, para o sistema de informações da República Portuguesa. O que ainda é mais de estranhar, e isto, senhora Procuradora, digo aqui, e nada tem a ver, obviamente, nem com a sua indigitação, nem com o currículo que apresenta, obviamente, tem a ver com uma questão política à parte dessa questão, que é, de facto, não ter havido, em particular, e houve até quando o Partido Socialista tinha maioria parlamentar, sendo de estranhar que não havendo essa maioria, pelo contrário, havendo uma das maiores minorias que há registro na Assembleia da República, o Governo não ter procurado, pelo menos, consensualizar e coordenar a indigitação com o Partido Socialista, de forma a garantir que, em sede daquilo que são matérias fundamentais para o Estado de Direito, não haja consenso entre aqueles que são os principais responsáveis pela sua manutenção. Pela sua manutenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Procuradora. Sr. Deputado Nuno Gabriel tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Procuradora Patrícia Barão. Relativamente ao currículo que tem, foi magistrada do Ministério Público desde 2000. Atualmente exerce funções no Gabinete do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional. Agradecemos já a sua intervenção inicial e a sua presença, ainda que obrigatória. Ser Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna tem uma vertente de coordenação, visto que encerra em si as competências necessárias à concertação da interação entre as diversas forças e serviços de segurança, bem como a articulação entre estas e outros serviços ou entidades. É certo, já tocou nesse assunto, na sua intervenção inicial, porém vou um pouco mais longe. E ainda a cooperação com os organismos congêneres internacionais ou estrangeiros, de acordo com o plano de coordenação, controle e comando operacional das forças e dos serviços de segurança. Constata-se no seu currículo a familiaridade com a temática do crime e da investigação criminal. Hoje entrega várias forças de segurança com a natureza de órgãos de polícia criminal. Mas perguntamos-lhe se considera preparada para encarar o desafio e a responsabilidade desta coordenação das forças de segurança a todo um outro nível das várias forças de segurança entre si, mas também com o sistema integrado de operações de proteção e socorro, com os serviços de emergência médica, segurança rodoviária, transporte, segurança ambiental, só para mencionar algumas das dimensões aqui em discussão. Por outro lado, a revisão da Estratégia Nacional do Combate ao Terrorismo foi feita há pouco mais de um ano, a revisão. E sendo esta uma matéria inerente que faz parte do perfil funcional do cargo para o qual foi indigitado e eventualmente exercerá, pergunto-lhe se conhece da mesma o suficiente para nos informar se considera que o plano de ação de prevenção da radicalização e dos extremismos violentos e do recrutamento para o terrorismo se está atualizado. Não sei se, uma vez que foi aprovado em 2017, ainda não foi sujeito à revisão. Portanto, já lá vão alguns anos. E sabemos que nestas matérias o tempo aqui tem alguma influência. E no que concerne ao plano de ação para a proteção e segurança das infraestruturas críticas, se porventura saberá
qual é o ponto da situação quanto à certificação de infraestruturas críticas nacionais e europeias. Obrigado, Sra. Procuradora. Desejo a maior das sortes nas suas funções. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra agora ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Mariana Leitão, peço desculpa, pensei que tinha saído Mariana Leitão da Iniciativa Liberal. Tem razão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Pelo justo lugar não tenho destaque que chegue. Muito boa tarde, agradecendo desde já também à Sra. Procuradora. Eu gostava de começar por destacar a importância desta audição, sobretudo do processo de nomeação da Sra. Procuradora, doutora Patrícia Barão, para o cargo de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, e que é, obviamente, um cargo de relevância estratégica para a segurança e estabilidade do país. Contudo, não posso deixar de salientar o manifesto atraso na nomeação da nova Secretária-Geral, o que resultou num hiato temporal significativo. Durante este período, o país enfrentou tumultos inéditos e episódios de violência nas ruas sem precedentes na história recente, embora tal, obviamente, não possa ser imputado diretamente à Sra. Procuradora. No entanto, é essencial sublinhar que o Governo falhou em apresentar uma justificação válida para a demora nesta nomeação. E esta lacuna de liderança num momento tão sensível merece obviamente ser discutida e analisada em detalhe, apesar de não ter a notoriedade mediática que provavelmente merece. A Secretária-Geral do SSI é parte importante na estabilidade e coordenação efetiva das forças e serviços de segurança e qualquer falha nesse domínio compromete obviamente a capacidade de resposta. E por isso esperamos que, com a presente nomeação, possamos retomar a normalidade institucional necessária, mas sublinhando, obviamente, a necessidade de evitar situações semelhantes no futuro. No segundo momento, temos de abordar o papel do SSI no atual panorama político português, nomeadamente na relação entre Primeiro-Ministro, SSI e Forças e Serviços de Segurança. Recentemente, o Primeiro-Ministro fez uma declaração ao país em horário nobre com o objetivo de divulgar os resultados de uma operação policial denominada Portugal Sempre Seguro, elencando as ações de fiscalização, apreensão e detenção efetuadas. Sucede que o Primeiro-Ministro atuou numa verdadeira veste de diretor nacional da PSP, PJ ou até mesmo SSI, numa clara instrumentalização do trabalho de polícias e agentes de todo o país. No seguimento das referidas declarações, não podemos deixar de perguntar como é que a Sra. Procuradora encara as declarações do Primeiro-Ministro a propósito das mais recentes operações das Forças e Serviços de Segurança. Se encara com normalidade esta tutela direta sobre as polícias e a utilização do trabalho e dedicação dos agentes e guardas para um número de propaganda política? E ainda, se poderá este episódio abrir o debate sobre a tutela, o conteúdo da tutela do Governo e do Primeiro-Ministro sobre as forças e serviços de segurança? Portanto, gostávamos de ouvir a sua opinião sobre estes temas. Em relação às competências do SSI, que sabemos que são vastas, queria falar concretamente sobre a Unidade de Controlo de Fronteiras e Estrangeiros. O SSI tem a competência de coordenar o sistema de controle de fronteiras e as forças e serviços de segurança envolvidas no controle de fronteiras. A intenção de reformulação do CEF já vai para o seu 8º aniversário e ainda hoje se encontra em processo legislativo a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras no seio da PSP, porque ainda faltam limar arestas neste processo. Já se transferiram competências, criaram entidades especializadas, administrativas e policiais e mesmo assim parece que não é um processo que se consiga dar por terminado. Por isso pergunto que garantias pode dar o Governo de que o modelo atual de controle de fronteiras, com competências dispersas entre diversas entidades, irá cumprir as exigências europeias na avaliação Schengen. Relembro também que este Governo já prorrogou o mandato da Task Force criada em julho de 2022 pelo anterior Governo, com um mandato de 1 ano para assegurar a coordenação estratégica e operacional dos trabalhos de preparação e acompanhamento da avaliação no âmbito das fronteiras externas e pergunto também se há planos para consolidar as competências e melhorar a coordenação entre as várias entidades envolvidas no controle de fronteiras e se os há, quais são. Mesmo para terminar, perguntava-lhe se o Sr. Primeiro-Ministro colocou à Sra. Procuradora a par
das noticiadas intenções de proceder a uma reforma do atual SSI e modificá-lo para uma agência de segurança interna, sem que se saibam bem quais são os contornos e consequências desta modificação, ou se, por outro lado, esta foi uma notícia que não encontra respaldo nas reais intenções do Executivo liderado por Luís Montenegro. Qual é que é, se foi abordada sobre este tema e qual é que é a sua visão sobre o mesmo? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Procuradora Patrícia Barão, cumprimento pela sua indigitação. Portugal é o quarto país mais seguro da União Europeia, que não significa que não existam problemas de segurança que tenham de ser atendidos, porque existem, ou que não existam problemas de criminalidade estrutural que tenham que ser combatidos, porque têm. Sucede que o governo de um dos Estados, tido consistentemente como um dos mais seguros do mundo, decidiu recentemente inovar em matéria de administração interna. Por um lado, inaugurou a caça à percepção e, por outro, hipergovernamentalizou e partidarizou as forças e serviços de segurança, inovação para a qual arrastou o sistema de segurança interna. No congresso do seu partido, Luís Montenegro anunciou a criação de equipas multiforças para um combate sem tréguas à criminalidade violenta, ao tráfico de droga, à imigração ilegal e ao tráfico e abuso de seres humanos. Fim de citação. Faço-lhe a primeira pergunta nos seguintes termos. A Sra. Procuradora deu nota se até julho de 2024 todas as entidades e respectivos profissionais não estavam já empenhados na sua missão de prevenir e reprimir a criminalidade, ou entende que existiu alguma alteração substantiva desde essa data? Em setembro, o Primeiro-Ministro, após os incêndios que assolaram o centro e norte do país, encontrou coincidências a mais, interesses que sobrevoam os fogos florestais contra os quais o Governo tem de ser implacável para os identificar e levar à Justiça, e anunciou mais uma equipa especializada em aprofundar com todos os meios a investigação criminal à volta dos incêndios florestais. Como é sabido, estas insinuações do Primeiro-Ministro acabaram prontamente desmentidas por investigadores da GNR e da PJ, especializados em fogos florestais. Sra. Procuradora, não entende ser fundamental que, em matéria de promoção da segurança interna e da tranquilidade pública, é fundamental que as autoridades públicas e responsáveis políticos evitem a especulação e se cinjam à veracidade dos factos? Em novembro, o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, comentou em direto na sala de sessões da Assembleia da República o que apelidou de uma operação da PSP de grande escala dirigida à fiscalização no terreno, uma combinação de práticas ilegais em loja, abuso de trabalhadores estrangeiros, tráfico de seres humanos e imigração ilegal. Anunciou ainda que o Estado tinha desistido de fazer fiscalização no terreno à imigração ilegal e que o Governo tinha várias operações calendarizadas e que tinha dado instruções às forças de segurança para continuarem a fazer este trabalho no terreno. Os resultados desta primeira operação do Portugal Sempre Seguro, em que se levou uma parte considerável do Estado para o Martim Moniz, em Lisboa, foram, como é sabido, bastante mais modestos que os propósitos anunciados pelo Ministro da Presidência. Pergunto-lhe, até novembro de 2024, a Sra. Procuradora tinha notado pela ausência da ação fiscalizadora do Estado dentro das fronteiras da República Portuguesa? Que balanço é que faz desta operação conduzida pelo Sistema de Segurança Interna com um empenho tão grande de meios e com resultados operacionais conhecidos, manifestamente modestos, tendo em conta a pompa e circunstância com que foi anunciado? No entanto, que se deve evitar que se crie a percepção que as mega-operações, a atuação das forças de segurança no geral, são motivadas por impulsos político-partidários em vez de seguirem critérios rigorosos e objetivos de investigação criminal e de promoção da segurança pública e de repressão da criminalidade. Aos 28 dias desse mesmo mês, novembro, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro convocou a comunicação social para as 8 da noite, hora regra geral reservada para comunicações relevantes ao país, para fazer anúncios de detenções policiais, o que estávamos habituados que fosse feito pelas polícias, e da contratação de meios para a PSP que já estavam contratualizados há 9 meses. Afirma ainda que Portugal é um país seguro, mas que o Governo não iria dormir à sombra da bananeira. Fim de citação. Sra. Procuradora, com esta ânsia de caça à percepção, não estará o Governo a contribuir para a criação de uma percepção de insegurança que alega combater, em vez de promover a segurança e a tranquilidade pública, cingindo-se aos factos e fazendo com que emanem dos factos as devidas percepções? Por último,
Sobre o aumento dos casos de violência doméstica, um dos maiores problemas de segurança interna que existe em Portugal, o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro entendeu dizer que o aumento não é real, o que não se compagina com os factos, os dados e os relatórios. Também aqui lhe pergunto se para a promoção da segurança interna, sobretudo em temas tão sensíveis como a violência de género, não é primordial que os responsáveis governamentais evitem as opiniões pessoais que carecem de confirmação empírica e escolham sempre a sobriedade dos factos. Desejo-lhe um bom mandato, espero que consiga acabar com a prática que este Governo inaugurou de sobrepor o jogo partidário das percepções e que seja privilegiada a partir de agora a promoção da segurança e da tranquilidade pública, sempre estiver em causa matéria relativa à administração interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento também todos, cumprimento também a Sra. Procuradora e cumprimento-a também pela sua nomeação. Tendo em conta as competências da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, queria começar primeiro por uma questão mais genérica, em termos de quais são as prioridades que identifica para a atuação, tanto na dimensão nacional como na vertente europeia, que está associada ao cargo, e em particular gostava também de questionar sobre a sua perspectiva sobre algumas matérias em específico, algumas já foram aqui referidas, mas gostaria também de as salientar. Em primeiro lugar, esta questão das mega-operações que o Governo decidiu implementar como política para combater as tais percepções. Nós assistimos à mega-operação que foi lançada no Martim Moniz, que tinha como grande objetivo combater a imigração ilegal e que depois teve como resultado encontrar-se apenas uma pessoa em situação irregular. E, portanto, também lhe gostaria de perguntar se considera que esta é uma forma eficiente de utilizar os recursos das forças de segurança e se isto tem algum tipo de, enfim, para além de orientação política do próprio Governo, se tem algum fundo de eficácia no combate que deve ser feito à criminalidade. Também gostaria de questionar relativamente aos riscos para a segurança interna que estão relacionados com o contexto geopolítico atual, com as questões que estão relacionadas com a guerra na Ucrânia, no Médio Oriente, em específico também com possíveis interferências externas no regular funcionamento das nossas instituições e dos nossos processos democráticos. Nós temos visto isso acontecer em vários países e em vários países também da União Europeia. Gostaria também de perceber quais as suas perspectivas relativamente à importância do policiamento comunitário e de proximidade e também no combate à discriminação e aos crimes de ódio, que, segundo também os dados, aí sim, compilados, nos demonstram, são crimes que estão a subir no nosso país, segundo o RASI 2023. E também, relacionado com esta matéria, estratégias que devem ser implementadas para o combate à infiltração de forças extremistas e antidemocráticas nas nossas forças de segurança. Também uma questão relacionada com a estratégia formativa das forças de segurança, das forças e dos serviços de segurança, em específico no domínio dos direitos humanos. É um tema que temos acompanhado e o qual nos tem preocupado e tem motivado da parte do LIVRE a apresentação de várias propostas nesta matéria. Por outro lado, tendo em conta que uma das competências da Secretária-Geral do SSI é também a representação de Portugal no Conselho Administrativo da Frontex, e considerando também os relatos que têm sido reiterados de envolvimento da Frontex na perpetração de graves violações de direitos humanos nas fronteiras da União Europeia, que já levaram inclusivamente a investigações e alertas da Provedoria da União Europeia, perguntava também sobre esta matéria e como é que perspectiva a atuação de Portugal junto deste órgão e como é que perspectiva também a articulação de Portugal com esta agência. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou passar agora a palavra à Sra. Procuradora. A Sra. Procuradora só tem 5 minutos, vou ter de dar-lhe alguma tolerância, portanto, eu antecipo-me ao pedido de desculpas da Sra. Procuradora, porque vai ser impossível, em 5 minutos, responder a todas as questões que lhe colocaram.
algumas são comuns e, portanto, dá para fazer uma abordagem. Portanto, passaria de imediato a palavra à Sra. Procuradora para responder às questões. Muito obrigada. Relativamente, começar talvez pela questão que foi transversal a quase todos os senhores deputados e que foi relativamente à ação denominada de campanha que foi feita nestes últimos meses relativamente a ações policiais. Eu recordaria que a atual Lei de Política Criminal prevê a realização de operações especiais de prevenção criminal. Essa Lei de Política Criminal traçada para o biénio 2023-2025. E também prevê ações regulares de policiamento reforçado. Eu não sei, por não estar ainda em funções no cargo, que indicadores estiveram na base para a realização destas ações. A única coisa que me posso comprometer, enquanto e se for indigitada para o cargo, será o cumprimento da lei, daquilo que foram do que consta das leis de bases, da lei de política criminal, da lei de investigação criminal, e que essas ações decorrem dentro da legalidade, como aliás sempre foi o que pautou a minha ação até enquanto magistrada do Ministério Público. Relativamente à questão da gestão das fronteiras, de facto, com a criação da Unidade de Cooperação de Fronteiras Estrangeiras no Sistema de Segurança Interna, foram alargados de forma exponencial o âmbito de atuação do próprio Serviço de Segurança Interna. Isso tem implicado uma articulação muito grande com todos os operadores internacionais e julgo que isso tem sido assegurado de forma, segundo me tentei informar, isso tem sido assegurado de forma eficaz. Lembrar também que no âmbito da segurança interna o secretário-geral tem assento no COSI, que é o Comitê para a Cooperação Operacional em Matéria de Segurança Interna, o que também permite o delinear de uma estratégia internacional e integrada no âmbito internacional. Poderá, efetivamente, haver necessidade de acertos, efetivamente, reconheço que poderá haver. A extinção do CEF ocorreu há um ano. Para uma estrutura da dimensão do CEF, esses acertos não se fazem num ano e, possivelmente, terá de haver essas intervenções que eu me irei inteirar e irei averiguar que necessidades são essas. Relativamente à questão da cibercriminalidade, que também foi aqui colocada, efetivamente está em curso a transposição de uma diretiva para reforço da cibersegurança a nível europeu. Segundo creio, essa transposição ocorrerá agora a breve prazo e julgo que também terei de apurar se Portugal está ou não munido em termos informáticos e em termos operacionais de todos os mecanismos que permitam o cumprimento dessa diretiva e dessa lei que, entretanto, será publicada. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado Nuno Gabriel, se me sinto preparada para os desafios de contactos para além das forças policiais com outras entidades, designadamente emergência médica e todos mais, obviamente que sim. Todo o meu papel ao longo da minha carreira profissional tem sido de articulação e, portanto, não vejo porque que com outras entidades seria diferente para além das que são com as forças policiais. O plano de ação contra os extremismos violentos parece-me também que terá de ser atualizado, sobretudo com o crescimento das redes sociais, muitas outras formas de concretização deste extremismo, de mobilização, têm sido criadas e convém, de facto, rever e eventualmente atualizar esse plano. Para as infraestruturas críticas, igualmente encontra-se em linha
plano de uma transposição de uma diretiva também comunitária. Vai gerar um aumento muito grande das tarefas do Secretário-Geral, estou certa disso, porque neste momento esses planos relativamente às infraestruturas críticas estão reduzidos e vão aumentar exponencialmente. Mas também estamos preparados para fazer essa avaliação e ver o que é preciso para dar cumprimento a este plano. Relativamente à... que outras questões se puseram aqui? O extremismo violento. Relativamente também à violência doméstica, já não sei quem é que falou, englobava aqui também a questão da proximidade, ou seja, segundo o levantamento que foi feito, o aumento das queixas de violência doméstica, neste momento estão em cerca de 30 mil casos por ano, o que me parece um número aterrador, mas também, ao mesmo tempo, percebe-se que as vítimas de violência doméstica, que foram vítimas mortais de violência doméstica, não tiveram acesso ao sistema, não contactaram o sistema. E é uma preocupação que acho que uma política de proximidade poderá colmatar, tentar reforçar a confiança das pessoas no sistema, de que poderão contactar e que poderão ter respostas. Já ultrapassou bastante Já, o tempo, não sei se já obrigada, no minuto e 35, se quer concluir ou pronto. Não, está já tudo. tinha, sim, Pronto, os então pontos só. essenciais. Muito obrigada, Sra. Procuradora. Agradecer-lhe a sua exposição, os seus contributos, cumprimentá-la pela indigitação e esperar que venha a ser a próxima Diretora-Geral da Segurança Interna. Portanto, ficamos então, damos assim por encerrada. Bom almoço. Às 2 retomamos os trabalhos com mais uma audição. Muito obrigada.